Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Lembrando que eu estou sempre deixando as ministrações da igreja aí registrado no canal para sua edificação e assim por diante. E não esquece também de ativar o sininho. Há um texto na palavra de Deus que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pois eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bom, o texto diz aqui, a palavra de Deus afirma que João falando, ele diz que escreve para os jovens porque eles são fortes, que já venceram o maligno. Agora, uma reflexão que nós temos que fazer dos nossos dias: os nossos jovens, eles têm sido fortes? Os nossos jovens, eles têm sido fortalecidos para que tenham um caráter forte, para que aprendam a ter responsabilidade e não vivam apenas de direitos? São coisas que a gente tem que se perguntar. E aí não é uma questão só dos jovens, é uma questão também dos pais. Porque os pais são a primeira autoridade, as primeiras autoridades sobre a vida do filho. E aí nós muitas vezes erramos quando nós queremos preservar demais os nossos filhos ou queremos compensar determinadas situações da nossa vida em função da nossa carreira, nossa vida profissional e assim por diante, dando a eles a ideia de que eles só têm direitos. E eu lembro que meu pai, quando me criou, ele sempre me dizia o seguinte: filho, na vida você tem duas coisas, direitos e deveres. E os seus direitos, a princípio, eles se tornarão possível a partir do momento que você cumprir os seus deveres. Porque senão, você automaticamente, dependendo do que fizer, você vai ser punido. E os seus direitos, eles vão acabar sendo limitados ou não existirão em função do fato de você não cumprir aquilo que você tem feito. Por exemplo, numa empresa, se você não trabalha e ficar 30 dias sem aparecer nela, que é o seu dever, você automaticamente vai perder o seu salário, porque serão descontados os 30 dias, e você vai até ser punido em função do fato de que você durante 30 dias não apareceu e simplesmente não deu satisfações. Eu estou falando isso de uma forma assim um pouco radical e dando um exemplo até de certa forma esdrúxulo, mas é o que muitas vezes acaba acontecendo no tempo que a gente está vivendo. Uma outra coisa é que nós, por muitos de nós, quem temos mais de 35 anos para cima, nós queremos compensar, muitas vezes na vida dos nossos filhos, a dureza que os nossos pais tiveram sobre nós. E aí o que acontece? Tem um psicólogo, não vou lembrar o nome dele agora, mas posso deixar na descrição, que ele sempre diz o seguinte: os meus pais, na minha época, eles queriam respeito, eles não queriam amor. E hoje, os pais, por medo de não serem amados pelos seus filhos, eles às vezes acabam abrindo concessões. Sendo que o princípio básico seria o do respeito, porque, como eu disse no início, os pais, eles são as primeiras autoridades sobre a vida do filho. E, biblicamente, os filhos, eles não são nossos. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Ou seja, são pessoas nas quais Deus coloca na nossa responsabilidade para que a gente prepare eles para o mundo, para a vida, prepare eles espiritualmente e prepare eles principalmente para a sociedade. Então, qual tipo de filho nós temos entregado? Por outro lado, qual tipo de jovens muitos de nós temos sido ou são? Porque perceba, e aí eu quero colocar uma situação, não falando necessariamente de política, mas principalmente de uns 20 a 25 anos para cá. Politicamente, o que foi colocado na mente dos jovens é que eles só têm direitos e que eles não teriam necessariamente deveres. E hoje nós percebemos jovens hiperdependentes dos pais,
que são dependentes física, emocional e financeiramente. E aí muitos deles casam ou chegam a uma maioridade e continuam extremamente dependentes desses pais. Tinha um pastor chamado Pastor Sidney, que ele fazia encontro de casais e no treinamento dele entre pais e filhos ele sempre dizia: quando você se casa, a Bíblia diz muito claramente, deixará pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Ou seja, eles deixarão as suas famílias, passarão a constituir uma única carne, ou seja, uma nova família. E a partir daí eles têm que viver. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes, muitos jovens, eles se tornam extremamente dependentes dos pais, eles têm uma ideia de que eles são... só têm direitos e esquecem-se dos seus deveres. Mas aí nós temos que voltar para a palavra, porque João está dizendo assim: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Então, eu creio que esse é um tempo que nós temos que refletir como pais e como pastores, como líderes cristãos, a preparar os nossos jovens a serem fortes. Porque hoje tudo é hipersensibilidade. Você não pode falar, você não pode brincar. O que na nossa época era tirar um barato, hoje é considerado bullying. Você não pode colocar um apelido, você não pode nada, porque tudo é hipersensível. Se os pais chamam atenção, eles se revoltam, eles muitas vezes não querem cumprir as suas funções, cumprir as suas obrigações, nem mesmo dentro de casa, e aí a gente esquece que um dia eles serão maridos e pais também. E aí eu quero que você pense, você que é pai, será que nós não temos errado na criação dos nossos filhos? E você que é jovem, será que você tem percebido o quanto que a Bíblia valoriza a sua responsabilidade? Até porque no livro de Joel diz que os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão. Vocês são o agente condutor de Deus, da força e da visão para o futuro da nossa igreja. E para o futuro também daquilo que Deus tem como propósito para esse mundo. Agora, se nós formos pessoas extremamente hipersensíveis, fracas, que não conseguimos de maneira alguma enfrentar as responsabilidades e os problemas da vida, automaticamente nós vamos ter vários e vários problemas. Não à toa, a nossa sociedade ela está numa situação cada vez mais conflitante e cada vez pior. Por quê? Porque muitos têm buscado direitos e muito pouca responsabilidade. Você, eu, nós precisamos aprender que nós temos as nossas responsabilidades diante da vida. Você é forte, jovem. Você pode, você consegue. Se você se colocar na presença do Senhor, o Senhor vai te dar fortaleza o suficiente, maturidade, para que você possa resistir aos problemas da vida. Que você não seja um jovem encostado, que muitas vezes depende do pai, depende da avó, muitas vezes até da aposentadoria da avó, para poder se manter, se sobreviver, pagar as suas contas, pagar as suas coisas, sua internet, tudo. Não, comece a criar independência, comece a criar responsabilidade, comece a criar vida própria e seja forte. Aguente os baques da vida, aguente as pancadas da vida, porque a vida ela é cheia de baques, de pancadas. A vida é uma provação constante e se nós não nos tornarmos fortes, nós automaticamente seremos enredados por ela e não é essa a vontade de Deus. Amém? Que você possa refletir, que tanto nós como pais e nós que somos jovens possamos entender qual é o propósito de Deus e o que Deus diz que nós somos. Como a Batista da Logrinha sempre fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas para eu ser o que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso assumir a responsabilidade de ser aquilo que Deus determinou para mim. Amém? Deus abençoe vocês.